Muito boa noite a você ligado aqui no canal Replay com Tony Souza. Estamos começando mais uma edição do programa Prorrogação. Estamos falando aqui direto do estádio Mirandão, na cidade do Crato. E essa noite eu tenho aqui ao meu lado Alemão, craque de bola, o cara que sabia fazer gols. Esteve conosco agora há pouco comentando a vitória do Crato lá no canal da Federação Cearense de Futebol. E agora a gente bate esse papo aqui, essa resenha pós-jogo, ouvindo os personagens dentro de campo e debatendo um pouquinho dessa vitória. Crato vence, Alemão. Gol do Renezinho, gol único na partida. E é uma vitória que dá liderança ao time do Azulão da Princesa. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao canal Replay com Tony Souza. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? É uma vitória merecida do Crato, né? Segundo tempo, o Lamar teve ali a visão de colocar o Isaú e alguns jogadores, deu uma melhorada, deu aquele temperozinho. E o Crato, ele mereceu sair daqui com resultado positivo. Time do Crato que veio apenas com mudança, o Guto entrando no lugar do Da Silva, né? A mudança que o Lamar fez em relação ao primeiro jogo. Primeiro tempo pegado, sem tantas chances criadas, mas no segundo tempo uma alteração feita pelo Lamar fez uma diferença, né? Até você comentava no jogo que o Isaú entrou bem, já entrou dando uma outra dinâmica e ali foi um personagem importante no gol da vitória do Azulão, hein, Alemão? Isso, o Lamar tem um olho clínico, né? Ele percebeu ali que tinha que mudar. O primeiro tempo muito truncado o jogo, muita força, muita pegada, sem poucas oportunidades. Já no segundo tempo não, o cara fez essa alteração e modificou um pouco a partida. E, como eu falei, a vitória foi merecida. Vitória merecida na visão do Alemão, o pessoal que esteve aqui acompanhando. Tarde de muita gente marcando presença no estádio Mirandão. O Alemão comentava também, era muito bom jogar nessa atmosfera. Torcedor marcando presença, o torcedor do Azulão foi convocado e veio até as dependências do estádio Mirandão. O torcedor do Guarani também marcou presença, está saindo aí chateado. O desempenho do Guarani deixou um pouco a desejar, Alemão? Essa impressão que fica depois dessa derrota? Falar primeiro da torcida do Crato, né? Parabenizar, a torcida veio em peso. Eu tenho certeza que depois dessa vitória, com essa volta aí dos refletores também, vai dar uma visão melhor ao torcedor. Ele vai vir sim pro estádio, vai lotar. E a equipe do Guarani, feito você falou, a equipe do Guarani, ela, segundo tempo, primeiro também um pouco apática, acabou frustrando um pouco os torcedores que veio pro campo, né? Mas é uma torcida também bastante apaixonada pela equipe. Tenho certeza também que se o Guarani começar a vencer, a torcida vai comparecer ao Romeirão. E parabenizar mais uma vez a torcida do Crato. Você está acompanhando o programa Prorrogação, contando com o apoio de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem sempre um Diniz pertinho de você. Espaço de Dança Aline Silva, conosco também Salviano Embalagens, os melhores produtos com os melhores preços você encontra em Salviano Embalagens. E está precisando de internet? A internet do Replay aqui na cidade do Crato é a Araújo Sat. A internet do Replay de todo o Cariri, Araújo Sat, parceira do canal Replay com Tony Souza. Você acompanha também na tela aí lances do jogo, essa vitória da equipe do Crato. Primeiro tempo, como a gente falou, um pouco de finalização para cada lado, algumas finalizações de longa distância. Já na segunda etapa, o jogo já começou com muita velocidade, o pessoal indo para cima, buscando o gol. E numa dessas, o Renezinho, num contra-ataque rápido, conseguiu marcar o gol da vitória. O time do Guarani de Juazeiro, que teve apenas uma alteração no gol, né? O Flávio Henrique assumindo mais uma vez a titularidade da equipe rubro-negra. O Danilo foi expulso no jogo passado. O Everton é um jovem goleiro, apenas 20 anos. Estreou contra o Cariri na necessidade de substituir o Danilo. E aí o Flávio retornou. Teve um jogo tranquilo o Flávio na partida, né, Alemão? Até no lance mesmo do gol não teve culpa da jogada, né? Ele recebeu uma bola ali no contrapé, não podia fazer muita coisa. Acabou sofrendo o gol o time do Guarani de Juazeiro, mas é um goleiro que passa segurança ao time do Leão, hein, Alemão? Verdade. Ele foi pouco acionado também, né? Mas é um goleiro que passa com frente, feito você frisou. Tem também a experiência também dele do jogo, né? O Renezinho também de segundo tempo melhorou bastante, principalmente, feito eu falo, a entrada do Isaú melhorou tanto o jogo, que alguns jogadores até melhoraram com a função dele ali, entendeu? O Renezinho, que eu até tinha comentado que tiraria ele, pelo que ele demonstrou no primeiro tempo, mas foi lá, calou minha boca, fez um golaço e parabéns por dar essa vitória à equipe do Azulão da Princesa. O torcedor do Crato ficou empolgado, você pode acompanhar na tela aqui a luzinha ali atrás, dá o refletor aceso. Os refletores voltaram a iluminar aqui o campo do Mirandão.
tem um som ambiente aqui, o pessoal fazendo a sua festa, torcedor que ainda está aqui nas dependências do Mirandão, deixando o estádio da cidade do Crato após essa primeira vitória. O pessoal também vai mandando aqui sua mensagem no chat. O Cícero Rogério: 2 jogos do Guarani e ele, craque do jogo, só vota no time adversário. Não, Rogério, o craque do jogo do confronto Cariri e Guarani, o melhor do jogo foi o Davi, na escolha da equipe de transmissão. Lá à beira de campo já temos o Tony Souza, ao lado do técnico Lamar Lima. Vai falar conosco aqui no programa Prorrogação. Segue daí, Tony Souza. Bom, vamos aqui, né? A gente está aqui no gramado do estádio Mirandão. Boa noite, Leandro. Boa noite, Alemão. Vitória do Crato aqui pela Série B do Campeonato Cearense de Futebol. E a gente está ao lado aqui do técnico Lamar, né? O Lamar que falava pra gente antes do campeonato começar que seriam jogos difíceis, jogos equilibrados. E é o que a gente está vendo até agora. Fala um pouquinho sobre essa vitória, como é que você avalia a atuação do teu time nesse jogo contra a equipe do Guarani. Lamar, parabéns pela vitória. Um abraço, Tony, meu centroavante alemão, aí sabia fazer gol, aí atacava muito bem esse espaço, meu eterno número 9, um abraço, Leandro. Tony, a gente sabia e sabe que essa competição vai ser muito complicada. Você vê que os placares são muito apertados, jogos muito difíceis, jogos muito intensos. E nós hoje fomos, como fomos em Barbalha, brilhante taticamente. O que eu posso dizer é que a minha equipe foi taticamente perfeita, obedecendo muito o sistema tático, obedecendo o que nós encontramos de vulnerabilidade na equipe do Guarani. Estudei muito o último jogo do Guarani, sei vídeos para os meus jogadores, trabalhamos a parte prática dentro do campo e os jogadores entregaram isso. A gente sabe que não tem ninguém ainda bem fisicamente e tecnicamente, nenhuma equipe ainda no segundo jogo está bem fisicamente ainda, nem tecnicamente. Ainda acontecem erros bobos de finalização, de passe, e o que é extremamente normal, e a gente tem que ser muito inteligente para isso, né? A partir do terceiro jogo a gente vai conseguir ter uma evolução maior. Meus jogadores estão evoluindo aos poucos, né? Hoje, pra você ter uma ideia, nas mudanças, né, colocamos o Esaú no Negrito, colocamos o Ian Costa mais uma vez, e conseguimos ter um jogo mais rápido, um jogo de posse no setor ofensivo, né, que é importante. A gente teve muita posse no primeiro tempo no setor defensivo, mas o importante nas mudanças foi realmente essa posse no setor ofensivo, entre as duas linhas da equipe do Guarani, com o René participando muito mais entre linhas depois da entrada do Esaú. O Ian Costa, eu coloquei o Ian Costa para explorar as substituições que o Guarani fez, que era colocar o Eriquinho, o Marco Vinícius desse lado aqui direito. Então, repito, o time foi cirúrgico, foi perfeito taticamente, e o resultado é uma vitória que nos dá liderança, 2 jogos sem tomar gols. Isso é muito importante para que a gente continue evoluindo. Esse time tem muito para dar ainda, esse time tem muito para render, jogadores ainda vão render muito mais, e a gente conseguir, dentro dessa competição muito difícil, conquistar pontos fora de casa e manter o equilíbrio dentro de casa com vitória. Inclusive, a gente vem escutando alguns torcedores perguntando por que é que o Valtinho não é titular desse time, e o Isaú, e a gente sente, né, o torcedor meio impaciente em alguns momentos do jogo. São jogadores que você vem observando, de repente pode virar titular. Como é que você pensa em trabalhar esses 2 atletas diante dessa impaciência da torcida, que é passional, a gente sabe que vai muito com o coração, Lamar? Mas que bom, né? A torcida está vendo o que nós estamos vendo, né? Jogadores extremamente importantes dentro da competição, jogadores de grupo, Tony, jogadores que não estão na onzena titular nesse momento, mas incentivam e apoiam quem está jogando. O nosso dia a dia tem sido perfeito, não só o Esaú e o Valtinho, mas o Ian Costa está disputando posição, o Thalisson está disputando posição, o zagueiro. Enfim, o nível técnico está muito alto, por isso a gente tem feito essas escolhas para esse momento. Você vê que o Da Silva foi titular em Barbalha e foi muito bem. Nesse jogo daqui, o Da Silva já foi banco e o Guto foi titular. O Guto tem seguido reserva. E é uma evolução, a gente tem que respeitar os processos. O Valtinho e o Esaú tiveram problemas em físico na pré-temporada, passaram 4 ou 5 dias sem treinar, com isso perderam um pouco espaço. Mas que bom que a gente está tendo essa dor de cabeça boa, e a gente vai trabalhar mais ainda para que a gente possa, dentro dos treinamentos do adversário que a gente vai enfrentar, a gente fazer as mudanças ou entrar com uma zena que a gente respeite características do jogador, time que nós vamos enfrentar, para que a gente consiga manter esse padrão. E o chat sempre é muito movimentado, com o pessoal pedindo Pedrian. Como é que você está trabalhando o Pedrian? Inclusive essa pressão toda aí que a torcida quer o Pedrian, quer o garoto jogando. Nós também queremos. Se você lembrar, Tony, ano passado, o filho do Cristóvão de Barbalha, com 16 anos, eu coloquei para jogar
Mas Júlio César. Júlio César, mas no momento certo. Ele entrou, fez um baita de um gol. E o Pedrinho, a gente tem que trabalhar esses garotos aos poucos, né? Um jogo duro, difícil desse, como foi o jogo de Barbalha, ainda não é o momento. Mas nós estamos trabalhando a cabeça desse garoto, a parte técnica, e na hora certa ele vai entrar. Eu não tenho dúvidas que vai ser um grande jogador daqui a um futuro bem próximo. Mas tudo é respeitando o processo. A gente tem que respeitar. O treinador, ele vai fazer escolhas, né? A gente vai agradar alguém, vai desagradar alguém, mas a gente está aqui para isso, para tomar decisões. Então, aqui, obrigado, parabéns pela vitória. E agora tem o Cariri, né? Próximo jogo agora, o Cariri. Já estudou muito esse adversário, Negranil? Não. Hoje é comemorar os 3 pontos, amanhã colocar o Cariri em prática. Hoje é comemorar como nós celebramos o ponto do Barbalha, comemoramos muito um ponto em Barbalha e no outro dia trabalhamos o Guarani. Hoje nós vamos celebrar os 3 pontos, a partir de amanhã a gente trabalha a equipe do Cariri. Como eu falei, a gente vai respeitando os processos, tem que comemorar cada ponto. Então tá de parabéns a minha equipe, meus jogadores foram muito guerreiros, foram muito obedientes e a gente dá de presente essa torcida e esses 3 pontos foram mais importantes. Tá, aqui, obrigado, parabéns aí o Lamar, o técnico da equipe do Crato aí comemorando bastante esses 3 pontos, o Crato que é líder do grupo aqui da região do Cariri, Leandro Santos. O técnico Lamar Lima conversando com o Tony Souto, ele disse uma frase aí que eu achei interessante. Estou aqui para tomar decisões. Tomou as decisões corretas, né? As mudanças feitas pelo Lamar, o time perfeito, o time fez o gol, criou para tentar chegar a um segundo gol e lá atrás estava seguro, hein, Léo? Verdade, o Lamar é muito feliz nas palavras dele, né? A torcida, ela pressiona para colocar aquele certo tipo de jogador que ela quer, mas não, ele foi no tempo certo, colocou ali o Zaú, fez mais algumas mudanças ali, quando a equipe cresceu, e colocar também na conta dele essa vitória aí, que ele foi muito importante para isso. Um treinador estudioso, a nossa companheira Raila Mendoza, ela falou durante a pré-temporada que a camisa azul cai bem no Lamar, né? Ele que esteve treinando o time do Icasa no ano passado, mas agora com o Crato é líder da competição, foi lá até Barbalha, voltou com um ponto na bagagem, agora vence na sua partida de estreia diante do torcedor aqui no estádio Mirandão. Você vai acompanhando aí lances do jogo na tela, essa movimentação que aconteceu entre Crato e Guarani, que deu a vitória ao time do Azulão da Princesa. A garotada, o Pedrinho, que é um jovem atleta desse elenco do time cratense, você acha que está certo, Lamar, em segurar um pouquinho, em colocar o jogador na hora certa para não queimar o garoto numa competição desse porte, Lamar? Tá certo demais. A gente que foi jogador de futebol, a gente sabe quanto pesa, né, um garoto da idade dele entrar num jogo desse. O jogo estava difícil, né? Eu acho que Lamar vai colocar ele no momento certo. E ele é um jogador que vai agregar muito para essa equipe do Crato. O Tony já está lá embaixo com o craque da partida, escolhido por nós na transmissão da FCF TV. O experiente Guto, o garoto Guto, Tony Souza. Vamos lá ouvir então o Guto aqui no programa Prorrogação. Vamos aqui ouvir o Guto. 38 anos, vai fazer 39 no dia de... Me corrija se eu estiver enganado. Dia 19 de setembro deste ano ele faz 39 anos de idade. Teve um internauta que disse aí, 60 anos o Guto ainda está jogando. 60 não, 38, mas com muito vigor, muita raça, e você virou o xodó da torcida cratense, cara. Já tem a ciência de quanto você é querido e da responsabilidade que o torcedor deposita em você dentro de campo com a camisa do Azulão, Guto? Boa noite, Tony. Primeiramente só errou no 19, né? É 18 de setembro. Errei por um dia. Por um dia. 38 anos, graças a Deus. Eu prezo muito a Deus, que me ajuda demais. Minha família, minha esposa, meu filho, que se Deus quiser já eu tô ao lado dele, né? Indo pra casa, passar uns 2 dias com ele, ele é autista, né? Eu tenho que ficar indo lá. Eu, graças a Deus, Tony, onde eu passei, eu sou muito bem querido, porque eu tento fazer o meu melhor dentro de campo. Eu posso estar mal tecnicamente, mas minha raça sempre prevaleceu e eu peço muito a Deus que sempre prevaleça para estar nesse nível que eu estou ainda, com 38 anos. Como foi a atuação desse time neste jogo contra o Guarani, num jogo muito difícil? A gente espera sempre jogos muito equilibrados, né, pelo que a gente observa de todos os times. Mas, lógico, o jogo é construído dentro das 4 linhas. Como é que você avalia a atuação do Crato e a sua, particularmente, no jogo de hoje? Cara, o Crato foi muito bem. Apesar que o Guarani, eu acho, no primeiro tempo, jogou mais um pouquinho mais que a gente, né? Teve a posse de bola. Nós jogamos num contra-ataque onde o Lamar treinou a gente para isso. Quando eles vinham, a gente ia acertar. Dei 3 bolas ali pro... se eu não me engano, pro Pentecoste, né? Nas costas não conseguimos resultado, o gol. Mas a gente jogou muito bem.
Como eu falei, eu estava engasgado, né? Ano passado erramos duas pisas do Guarani. E esse ano, graças a Deus, a gente começou vencendo já. Tem um gostinho especial, então, essa vitória. Eu te falei naquele dia, né, cara? Especial até demais, né? Apesar que também com o Guarani eu também fui bem. Subi o Guarani em 2021, subiu em casa em 2009, 2010, né? Naquele ano que a gente era Série B de Cearense, Série B do Brasileiro. E sempre fui muito bem aqui em Juazeiro, graças a Deus. Com a camisa do Crato, com a camisa do Caso, com a camisa do Guarani. E sempre faço o meu melhor. Graças a Deus, minha família me ajuda muito. Estamos aqui cada dia lutando. E se Deus abençoar, eu quero jogar mais um pouquinho ainda. Tá faltando subir então com o Crato, né? Subiu com o Icasa, subiu com o Guarani, tá faltando subir com o Crato do currículo. E faltou um pouquinho no ano passado, né, Tony? Aquele pênalti do Rogerinho que eu particularmente não critiquei ele porque ele fez várias vezes assim. Eu acho que ele tinha mudar, por quê? Porque ele já tinha feito, né? Mas futebol, se ele faz lá esse time... Deus sabe todas as coisas, Tony. No ano passado não foi, pode ser que seja esse ano. Muita gente pergunta, até quando vai jogar o Guto? E aí? Eu falo sempre, primeiramente Deus, né? Quando Deus quiser eu paro, mas a questão muito é lesão. Quando Deus está me abençoando, não tiver lesionado, eu vou trabalhando. E às vezes eu não posso nem falar uma situação aqui que é meio difícil, né? Eu falo para você particularmente. Uma situação que quando Deus me quiser, eu vou estar em campo ajudando. Até porque ainda tenho um vigor físico. Não aguento, eu acho que não aguento um ritmo todo até de 90, eu acho que é mais difícil. Mas 70, 80 minutos eu consigo ainda. Então eu vou ver você jogar com 40 anos. Eu acredito que sim. Eu estou fazendo uma meta de... No próximo ano eu faço 20 anos de carreira. Comecei em 2007 e comecei pelo Ferroviário jogando aqui em Juazeiro, no Romeirão, jogando uma grande partida. E aí, quem sabe, né? Só Deus, como eu te falei, só Deus sabe. Pode ser que eu passe mais ainda. Mas a minha luta, eu vou tentar até quando Deus quiser. E eu tava nesse jogo. Na época eu fazia parte, viu, Leandro, do timaço da Iracema. E eu tava fazendo sempre os adversários naquela ocasião. E eu votava você, que um outro jogador da base, eu acho que tinha mais 2 jogadores da base. Eu não lembro agora o nome, Dionei, Jonathan, não sei. Jonathan é eu, Guto. Só quem jogou na base daquele dia era o Zandonaide. Que fez até um gol de falta também. A Danúbio tava, Paulo Vitor entrou também. Era um timaço, o Ferroviário tinha um timaço, uma seleção de base. E foi custando, acabou também, né? Acabou essa base do Ferroviário. Eu acho que acabou essa geração. Que é por isso que eu te digo. A nossa geração parece estar surpreendendo mais ainda esses meninos novos. Então eu também era novinho na época, viu? Só pode dizer que o repórter também tá veterano. Guto, parabéns, cara, pela vitória, pela raça, pela disposição e por estar trazendo assim ainda você jogando futebol. Como é bom ver você jogando com fome de bola ainda, isso é muito bacana. Parabéns, viu, Guto? Obrigado, Tony. E você é um dos caras que eu prezo muito, que você ajuda esse esporte aqui no Cariri, é brincadeira. Que peço Deus abençoe e possa nos ajudar cada dia no esporte. E pedir a Deus, cada dia que eu possa estar com saúde e poder fazer o meu melhor futebol e para ajudar o Crato esse ano. Primeiro, vamos fazer o seguinte, se o Crato subir, que aí você vai botar mais um acesso no currículo, aí a gente vai fazer um programa especial para falar dos acessos do Guto na carreira e especialmente aqui na região do Cariri, tá feito? Tá feito, se Deus quiser, vamos lutar, né? Vamos lutar muito e que Deus abençoe e esse ano a gente possa subir. Agora tem que contar as histórias aí de bastidor, que eu gosto de história do interno. depois eu conto em particular, depois pode ser que você conte por aí. Tá bom, grande Guto. Tá aqui o craque do jogo de hoje, do dia 18, rapaz. 18 de setembro, vai fazer 39 anos o Guto. Eu acho que não vai ser só 40 não, Leandro. O homem ainda vai jogar bem mais, porque tem muita vontade. A gente vê como ele fala com alegria a atuação dele como jogador de futebol, hein, Leandro? Aí o baixinho Guto, 38 anos, jogando muito, hein, Alemão? Chegou a jogar contra o Guto, com o Guto. Teve essa participação no futebol lá desse garoto aí, Alemão? Não, a gente chegou a se enfrentar bastante no Campeonato Cearense aqui, né? Era um jogador que sempre deu trabalho, também dava um trabalhozinho para ele, mas é um jogador que eu admiro muito pelo vigor físico, né, da idade dele dentro de campo, no meio dos garotos. É um jogador que merece estar recebendo esse prêmio aí, pelo que ele representou dentro de campo hoje. Tem alguém do Guarani, Tony, para conversar com a gente aqui no Prorrogação? Já conversamos com o técnico Lamar Lima, o Guto, pelos lados do Guarani. Alguém aí por baixo ainda, Tony Souza? O João Marcelo está aqui com a gente. O João Marcelo está acompanhando, inclusive, aqui para o Instagram do Replay Tony Souza. Chegou a conversar com o técnico Danilo Brito. O pessoal do Guarani acabou saindo todo para o vestiário, mas o João Marcelo teve aqui nos bastidores, acompanhando também o jogo.
Daqui a pouco a gente vai ter a entrevista com o Danilo Brito lá nas redes sociais. Mas deixa eu aproveitar, como a gente não tem nele, deixa eu pescar aqui com o João Marcelo, que estava com a gente. E o homem é bom, viu, Leandro? Porque ele estava correndo hoje a meia maratona, Padre Cícero, ele fez os 21, viu? Os 21. Ele passou correndo, eu já fiquei cansado só de ver o homem correndo. Meu querido João Marcelo, já que a gente não tem o Danilo aqui, diga só um pouquinho o que foi que o Danilo Brito falou para você sobre essa derrota aqui do Leão do Mercado. Boa noite, ô João Marcelo. Bom, muito boa noite, Tony. Boa noite para os amigos que estão acompanhando a prorrogação aqui no replay, né? O Danilo, evidentemente, um pouco chateado, né, com a derrota. Empate na primeira rodada e agora uma derrota na segunda rodada. É de se esperar que ele ficou um pouco chateado. Algumas palavras um pouco mais incisivas do treinador do Guarani, falando que o elenco precisa entender o que é jogar pelo Guarani, precisa ter mais raça, precisa ter mais entrega. Daqui a pouco a gente solta a entrevista no Instagram. Perguntei para ele qual que é a importância de ter essas 2 semanas agora, já que o Guarani não joga na próxima rodada e entrará em campo apenas contra o Barbalha no dia 4. Falou que é importante para corrigir o que precisa ser corrigido, né? Trabalhar um pouco mais nesses erros que o Guarani vem apresentando dentro de campo e que é necessário essas 2 semanas. E a torcida estava animada hoje, hein? A torcida aqui é bem animada, né? O pessoal encheu realmente as arquibancadas do Mirandão. O novo Mirandão iluminado agora, né? Depois de tanto tempo às escuras do Mirandão. A gente fica feliz pelo torcedor cratense que pode vir prestigiar aqui o Crato Esporte Clube num horário mais ameno e não o absurdo que era o torcedor ter que vir às 3 horas da tarde porque o jogo precisava encerrar antes do pôr do sol. É verdade, rapaz. Eu fico feliz, Leandro, que eu tenho uns atletas aqui. Essa equipe é cheia de atletas. É o João Marcelo, é o Eduardo Benjamin, eu Arranha, aí eu tenho um goleiro que é o Leandro. Hoje temos um atacante ali que é o nosso querido Alemão. Eu sou homem-gol, viu? Mas estou longe da disposição desse rapaz aqui, do Eduardo Benjamin, viu, Leandro? E ele está antenado a tudo. E como ele disse que o técnico do Guarani fez algumas palavras mais incisivas, essas palavras você vai saber quais foram daqui a pouco no Instagram do Replay com Tony Souza. Tá combinado, João Marcelo? Combinadíssimo, Tony Souza. Boa noite para você, boa noite para o amigo aí do Prorrogação, no Replay. Tá aí, portanto, João Marcelo, o homem que nas horas vagas é repórter, que ele é atleta de ofício. Como corre esse rapaz, viu, Leandro Santos? De João Marcelo, um dos membros da equipe do Replay, que está acompanhando os 5 representantes caririenses na disputa dessa Série B de Campeonato Cearense. O Giliásio Menezes manda aqui mensagens. Esse Danilo, treinador perdido, com essas improvisações e ainda com um time limitado, tem muito a corrigir. E isso se der tempo. É uma mensagem aqui do Giliásio. Ele fala também do goleiro Flávio. Acha difícil o Flávio ficar tranquilo com a dupla de zaga que está atuando no time do Leão do Mercado. A gente falou do Crato e a impressão que deixou o Guarani de Juazeiro, Alemão. Foi derrotado, primeiro confronto lá contra o Cariri, jogou uma parte da partida com um jogador a menos. Hoje encara aqui fora de casa o time do Crato. Não consegue marcar gols, termina a segunda partida sem marcar gols. Você acha que dá para corrigir nesse time do Guarani de Juazeiro, Alemão? Olha, eu acho que dá para corrigir muita coisa, né? A equipe do Guarani hoje ela foi apática, né? Não mostrou o poder de reação quando tomou o gol. Teve a entrada ali do Eriquim, que a gente achava que ia melhorar a equipe, mas continua a mesma coisa. O jogador que era pedido no chat, né? O torcedor pedindo o Eriquim, a entrada dele. Justamente, foi um jogador que entrou, a gente achava que ia melhorar a partida e foi a mesma coisa. Não acrescentou nada para a equipe do Guarani. Né? Mas a gente sabe da qualidade do Eriquim, mas infelizmente hoje ele entrou e não contribuiu com a equipe. Entraram ali também outros atletas, o Marcos Vinícius, o Kakalov para dar aquela movimentação no ataque. Acabou não conseguindo, ficou um tanto quanto limitado realmente as jogadas do time do Guarani de Juazeiro. Teve que marcar mais o Crato, né, que estava se lançando ao ataque, buscando marcar o seu segundo gol nesse confronto. O pessoal segue aqui acompanhando o programa Prorrogação. Você já sabe, todo final de rodada da Série B do Campeonato Cearense, pós-jogo a gente vai estar acompanhando, repercutindo, ouvindo os personagens da partida. Ontem estivemos lá no Romeirão acompanhando a vitória na estreia do time do Icasa diante da equipe do Cariri. E hoje acompanhamos aqui a primeira vitória do Crato na competição diante da equipe do Guarani de Juazeiro. Abraçar aqui os irmãos, os gêmeos, Sócrates e Aristóteles, estão aqui ao lado do seu pai, o
o seu José, né, o pai dos gêmeos de Sócrates e Aristóteles, jogaram muito bola aqui no futsal cratense, estão acompanhando aqui a nossa transmissão. Abraçar aqui os meninos, abraçar todo mundo que segue ligadinho aqui no programa Prorrogação, que conta com o apoio de Salviano Embalagens, a distribuidora de embalagens da nossa região com os melhores preços do Cariri, sacolas, embalagens de papelão também, outros produtos variados você encontra em Salviano Embalagens. Espaço de Dança Aline Silva, que vai promover mais uma edição do Se Permita, próximo dia 25 de abril, trazendo aulões de dança aqui para a nossa região do Cariri. Secretaria de Infraestrutura da cidade de Juazeiro do Norte, Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem sempre um Diniz pertinho de você. E Araújo Sat, a internet do Replay aqui no Mirandão, Araújo Sat, e a internet do Cariri é Araújo Sat, parceiros do canal Replay com Tony Souza no programa Prorrogação. Ouviu o Tony trazendo aí a última participação à beira de gramado, todo mundo já recolhido aos vestiários, os seus últimos detalhes de Crato e Guarani, Tony Souza. Estamos aproveitando aqui a iluminação do Mirandão, né? Que foi comemorada pela torcida quando ligaram os refletores. Me disseram que estava cerca de 5, 6 anos sem ter aqui os refletores realmente sendo utilizados aqui no estádio. Foi a informação que me deram aqui por baixo. Eu não lembro o tempo exato, mas há muito tempo que a gente não via aqui os refletores ligados no Mirandão, e agora dá essa possibilidade do Crato também ter jogos no período noturno. E olha, Leandro, a próxima rodada acaba chamando a atenção, porque o Icasa pega a equipe do Barbalha, o Barbalha que folgou na segunda rodada, o Icasa que estreia com vitória, tem 3 pontos, então o Barbalha precisa muito do resultado positivo contra a equipe do Icasa. Se não, vejamos, o Barbalha perdendo para o Icasa no próximo jogo, vai ser ótimo para o Verdão, e a gente vai ter uma terceira rodada, aliás, uma quarta rodada, com um terceiro jogo para o time do Guarani de desespero, porque vai ficar Guarani com 1 ponto e o Barbalha também com 1 ponto. Ou seja, a gente já chegando à quarta rodada com esses 2 times com 1 ponto apenas, e isso a gente vai ter que observar depois os outros jogos até para saber as pontuações. Então olha só como poderemos ter um jogo entre Guarani e Barbalha na quarta rodada, caso o Bar perca o jogo do próximo fim de semana contra a equipe do Icasa. Já o Crato pega o Cariri que vem de derrota para o Icasa, tem 1 ponto, né? E o Crato numa semana tranquila para trabalhar, na liderança do grupo, e o Cariri vai ter que trabalhar para buscar também essa vitória, para se igualar ao time do Crato, para tentar deixar pelo menos embolada a briga na parte de cima da tabela. Aquele equilíbrio que a gente previa antes do campeonato é o que a gente está observando. Lembra que a gente falava, cara, se tiver 2 gols de diferença, alguém vencendo, é goleada. É o que parece, pelo menos é o que está se configurando esse início de Série B do Campeonato Cearense aqui com os times do Cariri. Como tá bom de observar essa Série B do Campeonato Estadual em 2026. Pelo menos em emoção, Leandro Santos, é um campeonato que está até melhor do que a primeira divisão, não tenho dúvida, essa segundona, principalmente no grupo do Cariri. Apesar que o outro grupo também anda animado, né? Anda animado. O Crateus perdeu ontem, venceu a primeira, hoje teve o Guarani de Sobral estreando. Enfim, a gente está tendo uma segunda bastante movimentada e animada. Como é bom a gente ver os times do interior se fortalecendo, buscando voltar à primeira divisão, todo mundo realmente disputando firme, disputando forte, né? E a gente quer, lógico, que as equipes do interior voltem a ser protagonistas dentro do cenário do futebol cearense, tá bom? Leandro, um abraço para você, um abraço para o Alemão, para os amigos do Prorrogação que acompanham aqui a gente, toda essa repercussão da segundona do Campeonato Cearense de Futebol. Leandro Santos, lembrando que amanhã, 8 da noite, tem um programa Replay. E a gente vai estar repercutindo, além da Série B do Campeonato Cearense, dos times, a meia maratona Padre Cícero, que houve hoje, e também o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3, onde o R4 venceu ontem o União do Rio Grande do Norte pela primeira rodada da competição. E a gente vai estar repercutindo também amanhã no Replay, às 8 da noite. Tá bom, Leandro? Souza fazendo trabalho de reportagem hoje ali à beira de gramado, junto com o Carlos Pereira, o Itinho, fazendo aí as imagens
desse trabalho fantástico da equipe do Replay, acompanhando a Série B do Campeonato Cearense. Por lá também estava o João Marcelo. Nós tivemos hoje aqui no estádio Mirandão a vitória do Crato diante do Guarani de Juazeiro, 1-0. E lá no Presidente Vargas, quem estreou na competição foi o outro Guarani, o Guarani de Sobral. E empatou 2-2. O Atlético Cearense também fazia a sua estreia na competição, até porque o jogo contra o Itapipoca foi adiado e boa parte do jogo ali, o Guarani de Sobral ficou na frente da partida, mas o Atlético foi lá, buscou empate, 2-2 o placar final. Então nós temos no momento o time do Crato liderando a chave do interior com 4 pontos. O Icasa é o segundo colocado com 1 ponto. O Barbalha fica aí na terceira colocação com 1 ponto. Guarani 1 ponto e Cariri na lanterninha também com 1 ponto. Já no grupo B, nós temos aí o time do Itapipoca, que venceu ontem lá no Jumelão, em Crateús, a equipe da casa. O Itapipoca saindo vencedor da partida 1-0. Itapipoca vai à liderança com 3 pontos. O Crateús também tem 3 pontos. Atlético Cearense, Guarani de Sobral, 1 ponto. E o Caucaia fica sem nenhum ponto conquistado até aqui na competição. No meio de semana, próxima quarta-feira, vai acontecer então esse jogo, válido ainda pela primeira rodada. Itapipoca e Atlético Cearense, 16 horas, lá no estádio Perilão. Jogou lá, Alemão? Enfrentou a dificuldade de encarar o Itapipoca lá no estádio Perilão durante sua carreira? Já teve vários jogos lá contra o Itapipoca, um campo muito difícil de se jogar, né? Arquibancada próxima ali ao campo, mas enfim, é um time duro de se jogar também o Itapipoca, né? Mas eu tive o prazer de atuar em algumas partidas lá. Crateus que tem essa sequência de jogos, jogou contra o Itapipoca, o time do Itapipoca faz esse jogo do meio de semana e já no próximo final de semana o Crateus volta a jogar como mandante diante do Atlético Cearense lá no Jumelão, o jogo às 15 horas. Falando aqui já da terceira rodada da competição. Pelo grupo B teremos Crateus e Atlético Cearense lá no Juvenal Melo e o Guarani de Sobral estreando no Junco contra a equipe do Caucaia no próximo domingo, dia 29, 17 horas. Já aqui na nossa chave do Cariri, no sábado, Icasa e Barbalha se enfrentam na Arena Romeirão, jogo às 17 horas. E no domingo tem Crato e Cariri aqui no Mirandão, promessa de casa cheia também, Alemão. Depois dessa vitória, o torcedor cratense saiu empolgado. O Cariri vem aí de uma derrota. Promessa de bons jogos aí também nessa terceira rodada, até porque, como comentou o Tony, é uma competição equilibrada essa Série B de Campeonato Cearense. Alemão? Verdade, eu não tenho dúvidas que no próximo domingo aqui contra a equipe do Cariri, esse estádio vai estar mais lotado ainda, né? A equipe do Crato, a torcida do Crato, ela é uma torcida que age muito na emoção. A equipe está ganhando, ela está vindo para o estádio. Então essa vitória aí, junto com essa volta do refletor, vai ser um atrativo a mais para o estádio estar lotado na próxima partida. Aqui o Samar Galpão manda mensagem: como esperar mudança no jogo colocando Eriquim de lateral? A mensagem do torcedor do Rubro Negro, que ficou na bronca aí com essa derrota. A postura do time do Guarani depois desse confronto hoje à tarde aqui no estádio Mirandão. Vitória do Azulão da Princesa, 1-0 foi o placar final de jogo. A equipe do programa Replay com Tony Souza. Amanhã tem mais uma edição do programa. Você vai acompanhando o Prorrogação. A gente teria a participação na edição do Prorrogação de hoje do Djalma, o homem bomba. Estava ligadinho, acompanhando o jogo, mas infelizmente o Djalma nos informou que tinha um compromisso agora, que tinha que comparecer, não pôde participar ao vivo do nosso programa de hoje. Ontem nós tivemos a participação do Leozinho, direto de Portugal, comentando como foi aquele confronto Icasa e Cariri. E hoje aqui a gente contou com a participação especial do Alemão, homem gol, camisa 9, faro de artilheiro, que esteve aqui abrilhantando a transmissão tanto da FCF como também do programa Prorrogação. E estádio Mirandão iluminado, você acompanha aí na tela também a imagem do monumento de Nossa Senhora de Fátima, fica aqui bem próximo do estádio Mirandão, vai aqui iluminando e derramando suas bênçãos sobre a população cratense. Torcedor do Crato hoje faz festa na cidade depois dessa vitória. Alemão, última palhinha sua nesse final de jogo, vitória do Azulão da Princesa, estreando com vitória. O que esperar agora de Crato, do time do Azulão, depois desse jogo
com uma vitória mínima, mas com um placar que lhe dá liderança, e esse torcedor empolgado, o que dá pra gente imaginar que vem por aí desse time do Lamar, Alemão? Olha, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? E falar da equipe do Crato, depois dessa vitória, tenho certeza que a equipe vai crescer na competição. O segundo tempo já demonstrou isso, né? Com algumas modificações. Então eu tenho certeza que o Crato, ele vai, a partir dessa vitória, ter uma crescente. E o Guarani corrigiu os erros, né? Verdade, a equipe do Guarani também precisa melhorar muito, né? Muito mesmo. É uma equipe que se acuou um pouco, principalmente no segundo tempo, onde a gente achava que ia melhorar, mas não melhorou. Mas eu tenho certeza que vai ter algumas modificações para melhorar a equipe do Leão do Mercado também. É isso, é o canal Replay com Tony Souza, ligadinho na Série B do Campeonato Cearense, acompanhando todas as equipes, todos os jogos, sempre após cada partida a gente tem um programa Prorrogação, deixa marcado aí na agenda, já passei a tabela, então já fica sabendo quando a gente tem mais uma edição desse programa para bater bola, fazer essa resenha, ouvir os jogadores, treinadores, interagir com você que vai mandando sua mensagem. Não é inscrito ainda? Se inscreva no canal Replay com Tony Souza, deixa aí o seu like e acompanhe não só o canal do YouTube, como também o site e as redes sociais, Instagram, TikTok, você fica por dentro das entrevistas, de tudo que foi falado, repercutido a cada partida dessa Série B. Dever cumprido. Essa noite a gente vai chegando ao ponto final do nosso programa Prorrogação, agradecendo a você que esteve conosco até agora, esteve interagindo, participando aqui, ouvindo a fala, a análise do Alemão, que esteve comentando nessa nossa edição de hoje, o trabalho de reportagem do João Marcelo, Tony Souza, nas imagens o Itim, o Carlos Pereira e aqui na retaguarda o Marcos, fazendo todo esse trabalho técnico para a gente mandar essas imagens. Já está aparecendo ali também os relâmpagos. A iluminação não é só das torres do Mirandão. Está pintando ali alguns relâmpagos, sinal de chuva para derramar aqui sobre a região do Cariri, derramar muita água, deixar o nosso Cariri verde, o Vale do Cariri verde, com as chuvas que caem nesse começo de ano. E com essa imagem do monumento de Nossa Senhora de Fátima, a gente vai encerrando o nosso programa Prorrogação de hoje. E fique ligadinho, acompanhe a gente a qualquer momento nas nossas redes sociais. Uma ótima noite a todos e até uma próxima aqui no canal Replay com Tony Souza, porque bons momentos tem que ter replay.